Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, galera. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui, de estar podendo ter esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre arte, conversar sobre arte em comunidade, com a presença do professor Anderson. Também agradeço muito ao projeto Minas Mulher, que deu essa oportunidade para a gente estar aqui nessa noite de hoje. E lembrando que no final da live, todo mundo corre, que tem um link na bio, que é só entrar para poder receber o certificado por terem assistido a live de hoje. Então, bora conversar? Bora lá, também queria agradecer o convite, principalmente a Ju, né? A Tá, que me convidaram para participar aqui. E vamos lá, vamos que vamos. A gente vai começar falando um pouco sobre o que é arte em comunidade, mais especificamente sobre teatro em comunidade. O teatro comunitário, né, a gente não sabe, a gente não pode dizer, na verdade, como o momento exato que ele surgiu no Brasil, mas nós podemos afirmar que ele ganha força durante a ditadura. O que acontece? Que durante a ditadura, as pessoas, os artistas não podiam ficar nos grandes centros, e aí eles acabaram ocupando outros espaços, né, no país, nos interiores, né, fugindo das repressões que eles passavam naquele momento. E nisso, eles foram também fazer arte nesses espaços. Então, nasce o teatro comunitário, né? Começa a dar força para o teatro comunitário. E aí a gente pensa assim, como é que eles iam fazer, né, o teatro nesses espaços, visto que os grupos estavam divididos, né? Toda a situação não tinha os seus atores, quem era diretor não tinha ator, quem era ator não tinha diretor, e os grupos não estavam juntos. Então, eles começaram a trazer a comunidade para o palco. Nesse momento surge o teatro comunitário, esse teatro que é feito com a comunidade, que é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Quando a arte é com a comunidade, ela é comunitária. Quando a arte é para a comunidade, ela não é comunitária. Então, ela é para e ela não é com, são duas, né, coisinhas que são bem diferentes dentro desse processo, mas que é muito importante a gente se atentar para isso, né? Até porque esse exercício de fazer para, ou quando a gente diz que estamos fazendo para alguém, é muito perigoso, né? Porque senão a gente olha a realidade da pessoa e aí diz, é muito firme nesse sentido, eu acho que a pessoa está sentindo falta disso, eu acho que ela necessita disso. É o lugar de Então fala, né? é o lugar de fala, e aí eu faço para. Mas quando eu faço com a comunidade, a primeira coisa que eu faço é escutar. Então, eu vou escutar quais são as demandas dessa comunidade, e aí depois nós vamos fazer juntos alguma coisa, né? Vamos atuar junto com essa comunidade. Então, possivelmente, esses grupos faziam teatros para a comunidade, né? Muitos deles tinham várias experiências relacionadas a isso, no interior ou em comunidades afastadas, né? Existem vários relatos desses grupos no Brasil. Mas o teatro com a comunidade, né, que é esse teatro comunitário, ele se fortalece durante esse período, que é quando se abre a cena para as pessoas na comunidade, dando direito à comunidade não só de apreciar a arte, mas também olhando a comunidade como sendo capaz de criar. Então, nós podemos apreciar, mas também nós podemos criar. Não apenas como E para espectador, mas como protagonista, né? exatamente. E para falar um pouquinho, né, desse contexto histórico em que o teatro comunitário é fortalecido no Brasil, o professor Anderson, professor de História, vai falar aqui um pouquinho para a gente. Então, gente, essa situação, essa questão de conceito, ela é muito importante para nós, né? Esses conceitos. Por isso a gente fala muito ditadura, a gente fala golpe militar, né?
períodos mais duros, porque muita gente acredita que a ditadura não deveria ser chamada de ditadura ou golpe, né? Então a gente vai alinhar o porquê disso tudo. João Goulart, ele estava no poder, né, durante ali o ano de 64, quando, na verdade, ele era vice-presidente. Então, Jânio Quadros renuncia, ele fica como presidente. É aí que vem uma situação em que algumas emissoras de televisão, jornais, né, como a Globo, Jornal Brasil, Diários Associados, enfim, entre outros, eles vão criar um movimento contrário às políticas de João Goulart, né, porque ele era muito no sentido ali de reformas de base, próximos à questão de Getúlio Vargas, né. E dentro dessa conjuntura toda, Olimpo Mourão Filho, ali da 4ª Região militar de Juiz de Fora, e eles vão começar ali, então uma espécie de que eles vão chamar de revolução, né? E esse movimento dos militares vai levar ali no dia 2 de abril de 64, que Auro de Moura, que é um dos senadores ali na época, a decretar que a vaga de presidente está vago, né? O cargo de presidente está vago, e dentro dessa conjuntura os militares vão assumir o poder. É por isso que se chama golpe, né? Porque nós estamos num país em que a democracia, né, o Estado Democrático de Direito, ele existe, mas não há uma entrada através da democracia, há uma entrada de forma diferenciada, né, através de uma revolução, que é o que eles chamam. Então é por isso que na história nós chamamos isso de golpe militar, né, dentro de uma conjuntura. E por que vem essa questão de ditadura? Porque muitas pessoas confundem, né? Não foi governo militar? Não, foi uma ditadura militar, né? Porque nós temos os atos institucionais. E isso que vai diferenciar, então, um governo militar de uma ditadura militar. O primeiro já foi bem direto, né? O primeiro ato institucional. Porque ele vai dizer que eles estão entrando ali não por vontade de um grupo, mas pela vontade da nação. Mas que nação é essa? Né? Não houve um plebiscito, não houve uma eleição. Então, como eles sabiam a vontade da nação? Nós não estávamos numa época de internet da qual nós estamos hoje, todo mundo dando opinião, né? Então, não tinha como eles dizerem que era a vontade da nação naquele momento. Se não tinha um plebiscito, ninguém foi consultado sobre, né? E dentro dessa mesma conjuntura, né, nós vamos ter ali a extinção de vários partidos políticos. Vão ter apenas 2, o Arena e MDB. Né? Então aí nós começamos então a restringir uma série de situações. Mas o que mais traz força para essa questão de que nós chamamos hoje de ditadura militar, né, que é o período em que esse teatro comunitário ele ganha força, é o ato institucional número 5. Né? Inclusive a gente teve a presença de um ilustre uberlandense, né, Rondon Pacheco, na assinatura desse ato institucional, que foi assinado ali em 68, em 13 de dezembro. E ele é muito contundente e forte, né? Porque ele vai fechar o Congresso Nacional, né, e todas as assembleias do Estado brasileiro, vai institucionalizar, né, a censura. Ela já existia, a censura já existia, mas agora ela vai entrar no papel, ela vai virar lei, né? Lembrando que ato institucional é lei, né? Então nós estamos institucionalizando esse processo. Nós vamos ter a proibição de reuniões, né? E aí entra muita questão também de teatro, né? Porque eles iam muitas reuniões, muitos teatros ou muitos grupos teatrais, né? Em grandes centros, como essas reuniões proibidas, né? Também vão instituir também o toque de recolher e a suspensão do habeas corpus. Esses são alguns dos pontos do ato institucional número 5. Né? Imagina o restante, né? Ele completo. É por isso que nós vamos dizer que nesse período nós vamos ter uma ditadura e não um governo, porque uma série de direitos do Estado Democrático de Direito eles vão ser retirados. Né? O habeas corpus é um exemplo clássico disso. Sem entrar, é claro, nessas questões de mortes, torturas, né? Assassinatos, a questão de números, por exemplo. Oficialmente, nós temos um relato de 191 pessoas assassinadas e 243 desaparecidas. Isso oficialmente. Né? Mas há uma lista paralela de mais de 600 pessoas, 600 mortes, né, sendo reivindicadas de civis e mais de 1.100 mortes de indígenas também sendo reivindicadas. É por isso que esse período de ditadura militar, né, esses conceitos são caros para nós. Por isso nós chamamos de golpe militar, ditadura militar, e é nessa conjuntura que
a ditadura militar ela foi muito contundente, muito fechada e autoritária, né? O que levou a esse movimento todo e a interferência principalmente nas artes, né? Durante esse período, né, da gente pensar um pouco como acontece a arte em comunidade, e que eu acho que também é importante a gente pensar que também nesse momento em que a gente enfrenta diversas situações, né, tão difíceis, esse é um momento que nos convida a ser comunitários, né? Então, como nasce a arte em comunidade? Num congresso no Equador, com um grupo de pessoas que praticam, né, arte em comunidade, do Cultura Viva, as pessoas falavam sobre, tentavam definir, num congresso que tinha temática, que era a temática de ser comunitário, o que a gente poderia dizer assim, ó, essa é uma arte comunitária. Então, dizia-se que essa arte é uma arte que nasce a partir da escuta da comunidade. E essa escuta da comunidade, principalmente nos tempos de hoje, né, ela é necessária não só no sentido do ouvir, né, que a gente fala assim, não, para escutar tem que estar junto, tem que ouvir, mas é uma arte, a arte comunitária, o ser comunitário, nos convida a ampliar esse nosso lugar. Então, observar, sentir, perceber o local onde a gente está inserido. Se a casa que a gente passa, se a rua que a gente passa teve alguma modificação, né? Acontece alguma coisa diferente, o que isso me convida a agir em prol da minha comunidade ou junto com a minha comunidade. Eu vejo, por exemplo, o cenário do meu bairro tem algumas mudanças, né? Com a questão do Covid. Por exemplo, na rua aqui da esquina, agora tem pessoas que estão vendendo melancia, os vizinhos, que antes vendiam roupa numa rua numa feira que era muito movimentada e que foi, logo no início, já foi fechado. Então, qual que é esse movimento? Esse movimento, então se eu agora quero comprar uma melancia, eu não preciso ir numa grande rede de supermercado e fazer a compra dessa melancia, mas eu vou aqui pertinho de casa, né? Percebendo essa escuta que necessariamente o meu vizinho, ele não precisa bater na minha porta e dizer assim, olha fulano, eu estou vendendo melancia, mas essa percepção, esse sentir da comunidade. E a gente cada vez mais, principalmente nesses tempos que estão ficando assim, um pouco obscuros, né? A gente vai ter que ampliar esses nossos sentidos, né? E também ser um pouco mais comunitários, né? Essa arte que nasce na comunidade, também as nossas ações podem estar dentro desse espaço e esse tempo que nos convida tanto a isso. E é ouvindo a comunidade, estando dentro da comunidade, que muitas coisas vêm sendo criadas e recriadas, né? Existindo, por exemplo, salas comunitárias, grupos de estudos, as pessoas vêm se encontrando, se reencontrando dentro desse processo para estarem juntos. Existem muitos grupos de teatro comunitário no Brasil e também na América Latina, que foram encontrando diversas formas de se criar. Por exemplo, na Argentina tem grupos que ensaiam e conseguiram apresentar debaixo de pontes, que eram os espaços que a comunidade tinha naquele momento, para poder ceder ao grupo, salas de velórios, né? Tantos lugares que foram sendo recriados, né, em nome do teatro e em nome do desejo da comunidade de estar junto. E agora também penso que a gente está nesse lugar, né? Esse lugar de ser convidado a ser mais comunitário, ser mais comunitárias. Concordo plenamente. A gente também podia falar um pouquinho sobre a questão como dentro desse processo as macro histórias, né, desse processo grande da gente pensar das grandes histórias, mas também um momento das micro histórias, né, que é esse momento que a gente também se fecha em comunidade, no sentido também de necessidade de proteção, de estar junto, mas que a gente vai ali construindo dentro desse processo do sentir, do ouvir, né, as histórias em comunidade, que são histórias que não são, que fazem parte dessa história maior, mas que é construída de forma
de forma pequena, né? Cheia da cultura local, cheia das respostas que a comunidade encontra diante das situações que ela vive, que são respostas únicas, porque diante de cada contexto, as pessoas vão encontrar uma resposta ao mundo diferente, né? Sim, tudo isso parte dessa questão. Tudo isso é fundamental, que você disse, né? Partir do sujeito, né? Essa questão da microhistória ela é muito, muito relevante para nós, né? Principalmente pensando ali a questão da cultura popular, né? Porque por muito tempo a cultura ali depois do Renascimento, né, ela passa a ser visto muito como algo letrado, né? Então a partir do que é letrado, uma coisa muito de cima para baixo, né? E aí depois eles vão tentar dividir essa questão da cultura entre cultura letrada, cultura não letrada, né? E dentro disso tudo, nós podemos inserir, é claro, né, essa questão da microhistória, né? Eu tentei um grande literato, né, que a gente pode colocar aqui, que é Carlos Ginzburg, ele vai trazer ali, né, Menóquio, uh, dentro da obra O Queijo e os Vermes, né, trabalhando essa questão justamente da microhistória, né, fazendo alusão a isso, no caso. Ele vai tentar trazer ali, a partir de um personagem, o todo, né, e não de cima para baixo, né, ele vai lá a partir da comunidade, a partir do sujeito. Isso é muito, muito relevante. Na história, essa questão de macro e microhistória, enfim, vai muito de uma questão de metodologia e técnica de pesquisa, né? Que a gente entra muito nisso. Tem muita gente que coloca a situação de microhistória, eu não gosto muito de falar dessa forma, né? Que é dar voz aos excluídos, né? Quem somos nós para dar voz a eles, né? Entra naquilo que você disse antes, né? Seria muito totalitarismo da nossa parte, né? Eles vão falar por si só, né? Nós vamos ser apenas uma ferramenta dentro desse processo. Então, essa cultura popular e essa questão de microhistória e trabalhando nessa perspectiva, né, de comunidade e cultura popular principalmente, a gente pode ver ali também como um campo de disputas, né? Um campo de disputas, um campo de criação, um campo de recriação, porque essa cultura popular ela pode tanto vir de determinados grupos subalternos, digamos assim, né? Como também pode vir de cima e ser recriada, reapropriada, né? Então, é algo que a cultura popular é uma coisa muito complexa mesmo, né? Ela não é algo fechado, algo quadradinho, né? Que vai ser aquela coisa toda exata. Não, pelo contrário, né? Ela pode, deve, vai também, principalmente para um campo social, né? E aí entra, por exemplo, um grande historiador, o Edward Thompson, né? Então, a cultura popular, ela transita sobre todas essas nuances, né? E a microhistória, ela caminha junto, né? Porque eu posso, a partir do sujeito, a partir de dentro da comunidade, né? Ao invés de eu falar para, né? Eu vou ouvir, né? Ele vai dizer. Então aí entra também o lugar de fala. O meu lugar de fala está aqui, mas o sujeito, a comunidade também tem o seu lugar de fala, né? Então aí que entra também esse jogo, né, da cultura popular, da microhistória, até mesmo a questão da história oral, né, que agora é muito usada. Antigamente a cultura era cultura letrada, mas agora nós podemos partir do sujeito, da história oral, enfim, né? É importante também a gente pensar dentro desse espaço que a arte em comunidade, ela é sempre feita, né, na maioria das vezes, em lugares de ausência. Então, quando a gente fala assim, que ausências, né? São essas ausências de direitos fundamentais, né? Ausência à alimentação, à segurança. Então, geralmente é uma arte política, né? Não se separa muito a arte comunitária também de uma arte política, um teatro político, porque ele está ali e ele sempre vai estar dizendo isso, mostrando isso, né? Por várias formas, né? Não necessariamente o grupo tem que montar um espetáculo falando sobre as questões ou coisas que são atravessadas, as mortes enfrentadas na comunidade. O próprio fato de se ter corpos negros em cena, eles já dizem muito, né? Porque quando você assiste, por exemplo, espetáculos comunitários,
principalmente no Brasil, a grande maioria dos atores e atrizes são negros, né? São pessoas que estão na comunidade, né? Então, é muito interessante isso. Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de fazer uma personagem negra, depois que eu entrei na universidade. Então, o que acontecia quando eu estava na comunidade e fazia teatro comunitário? Pra gente, todos os personagens eram negros. Porque a gente falava da gente, né? A gente falava das nossas situações, então era um espetáculo que tinha a nossa cor. E quando eu fui para a universidade, eu fiz essa primeira experiência, né? De ter um personagem negro, né? Dizer, não, esse é um personagem negro que você vai interpretar, né? Dentro desses espaços. E aí, como que as pessoas vão criando e recriando a sua própria visão, a sua visão de mundo, a sua forma de relacionar com o mundo, o seu jeito de dizer, de falar, de se expressar. E tudo isso vai para a cena. E aí a gente vai também dizer que o teatro comunitário, né, na Argentina, isso é uma definição que vem da Argentina, que é um teatro feito de vizinhos para vizinhos, né? Que é esse teatro em que a gente pode, de forma direta, comunicar os nossos desejos e também, né, diante disso, claro, como um teatro político, como uma ação política, também De repensar esse resistência, né? nosso Movimento de lugar. resistência. Sim, pensar qual que é esse nosso lugar e o que a gente pode fazer diante de determinada situação, né? Esse é um exercício também que eu tenho feito muito, né? De pensar o que eu posso fazer para minha comunidade que só eu posso fazer, né? Porque enquanto pensando nisso, enquanto sujeito, né, enquanto sujeito encarnado, pessoa que está aqui, quais são as histórias que eu trago, quais são os espaços que eu vivenciei, as oportunidades que eu tive e o que eu posso fazer, né? O que me move. Então, eu me movo a partir dessa escuta, então eu tenho que me abrir para isso, né? Para me sensibilizar diante daquilo, do lugar onde eu estou, das pessoas com que eu convivo, para reagir, né? Num sentido de uma ação a partir dessa escuta, a partir desse lugar. E vai se construindo, né? Isso vai muito de encontro justamente a questão da cultura popular, né? Novamente, né? Uhum. A questão da experiência, né? A questão do sujeito se colocar, né? A questão dos interesses de grupos, os interesses também individuais. Mas, sobretudo, tudo isso também vai com um sentido de identidade, né? Uhum. Porque aquele grupo se vê enquanto tem uma identidade, uma identificação, e para todo mundo entender, né? Porque às vezes as pessoas acham que a identidade é um RG, né? Aquele papelzinho, não, né? Mas não, a identidade tem até para quem tiver interesse, estudar mais um pouco sobre, tem um historiador chamado Stuart Hall, né? Ele vai trabalhar muito com essa questão de identidade. Então, a identidade, ela vai surgir a partir, ela não é algo fechado, é a partir justamente das minhas escolhas, né? Vamos pegar um exemplo clássico a nível de Brasil, né? Geralmente as pessoas identificam a identidade brasileira a partir do futebol, do samba e da feijoada, sei lá, né? Mas eu, enquanto brasileiro, eu posso não me identificar com isso, eu posso me identificar com, sei lá, com o basquete, eu posso me identificar com o pão de queijo, né? Porque o Brasil, ele é muito grande. Então, aí entra novamente a questão da macro e do micro, né? Então, as pessoas às vezes olham muito a partir de algo oficial, vindo lá de cima, né? E esquece que nós temos as particularidades, as regionalidades, né? Então aí nós temos que parar, pensar. Então eu nasci no Brasil, perfeito, mas eu me identifico com Minas Gerais, com o pão de queijo, né? Eu estou em Minas Gerais, eu não gosto de sertanejo, né? Eu me identifico com sertanejo, me identifico com rock, mas tudo bem. Então é a questão da minha escolha, né? Então aí entra também essas nuances, né? Estava aqui pensando aqui, viajando essa relação de identidades, identificações, assim. Só, respondendo uma pergunta que passou por aqui, a gente perguntou como construir a arte comunitária na comunidade, né? Essa é uma pergunta que é muito difícil de responder no sentido de que a gente não tem um modelo pronto. Os grupos comunitários, eles vão atuar de formas completamente diferentes
nos vários contextos onde eles estão. Algumas coisas nos unem, que é o exercício de fazer a partir do ouvir a comunidade. Então, quando eu escuto a comunidade, eu vou agir com ela. E aí a gente vai descobrir qual vai ser o tipo de teatro ou jeito de fazer teatro que a gente vai conseguir fazer juntos, que a gente vai conseguir diante de todas as limitações, dos desafios, né? Como que a gente vai conseguir, dentro desse processo, realizar arte e fazer arte, porque o outro sentido, né, que a gente precisa tomar muito cuidado e que vários grupos de teatro vêm fazendo quando desenvolvem esse projeto, geralmente são pessoas da comunidade que decidem montar grupos de teatro, associações e começam a desenvolver algum tipo de espetáculo. Então, muitas vezes, a gente nem precisa, quando a gente existe esse desejo, né, de atuar com arte, ou com teatro, com alguma outra possibilidade, a gente nem precisa, na verdade, criar algo. Geralmente é o exercício de fortalecer, porque as pessoas em si, elas são muito criativas. E aí é só a gente abrir um pouquinho a escuta, aí a gente já sabe que tem um menino na escola que fala poesia, que tem uma tia que trabalha com artesanato, que ali tem outra pessoa, e aí a gente vai meio que descobrindo essa comunidade. E aí, se esse já está acostumado a proclamar poesias na comunidade, né? Quem mais se junta, quem mais tem esse desejo? E é a partir desse lugar mesmo que a gente vai construindo essas redes dentro da própria comunidade. E nesse sentido de que a gente é muito Paulo Freire, né? A gente observa e questiona, né? O que a pessoa deseja. E a gente deseja montar um espetáculo tal. Então eu preciso saber, eu consigo, né, colaborar com isso? Eu não consigo? Vou chamar mais alguém? Quem pode me ajudar? Quem pode estar dentro desse processo? Porque as pessoas estão cheias de desejos, elas querem... É muito difícil, né? Porque às vezes a gente fala assim, imagina para alguém que nasce na periferia, sei lá, como eu nasci, se o meu dom fosse tocar piano. Seria muito complicado, porque eu acho que eu fui ver um piano quando eu já tinha passado os 18 anos de idade. Então, assim, existem questões que eu acho que são exatamente essas. As pessoas estão ali, elas são muito criativas e elas precisam conhecer. Nesse sentido de estar fazendo junto, de ir apresentando outras não vou dizer nem oportunidades, mas apresentando outros caminhos, outras formas. E aí o teatro, que você está junto para construir, no sentido de que eu posso apresentar técnicas teatrais para a comunidade. E as técnicas teatrais, elas são ferramentas. E com ferramentas, cada comunidade, cada grupo, cada pessoa vai construir a sua casa, vai construir o seu barraco, vai construir um castelo, vai construir aquilo que ela deseja com aquelas ferramentas, né? Então, nisso a gente pode dizer, teatro tem várias técnicas, né? E é muito importante que a comunidade domine essas técnicas. Porque quanto mais o grupo de teatro comunitário domina essas técnicas teatrais, mais ele pode e vai ter força para construir aquilo que desejar. É muito massa isso, né? Porque daí entra na questão do protagonismo social, né? Também, né? Eu não sei, está conseguindo acompanhar direitinho o tempo? Aqui no meu já está falando que a gente tem cerca de 8 minutos, eu acho. Eu não sei se você está conseguindo Eu ver não tô direitinho. conseguindo ver Você daqui. não... É porque a gente precisa fechar um pouco antes para conseguir salvar. Ah, tá. Mas, assim, já partindo um pouco para esse lugar mesmo, da gente finalizando, eu acho que é muito importante a gente pensar também, né, nesse convite que a arte nos traz. Aí a Ju está dizendo que é isso. Então, como palavrinha
como palavrinha final, eu queria dizer que eu acho que uma coisa que o teatro comunitário tem e que pode ser oferecido para qualquer pessoa, em qualquer lugar, é que as pessoas podem pensar de que essa é uma arte, né, que vem sobrevivendo e que vem dançando praticamente, literalmente, em cima de mortos, né? E a gente se ergue, se levanta para dançar, não é por uma questão de que a gente não deseja, ou que é por alienação, né? De ver as pessoas, ou ver todo o sofrimento da Pelo comunidade, contrário, né? Um tá ali. posicionamento, uma resistência, né? Exatamente. A gente se levanta também para dançar, também para cantar, para lembrar por que que essas pessoas não estão ali dançando e cantando com a gente. Então, é muito importante que mesmo nessa situação em que a gente está, em que tudo parece nos convida para dentro, né? Para dentro das nossas casas, para dentro do nosso espaço, para dentro do nosso corpo, um convívio que, e principalmente não é só um convite, mas é uma necessidade, né? Para que a gente possa se proteger, para que a gente possa proteger o outro. Mas como que a gente pode se colocar de pé diante disso, dançar e cantar, né? No sentido, não como alienação, mas como que a gente pode puxar essa corrente, né? Porque a gente de pé, a gente tendo essa sensibilidade, né, do ouvir, do estar com a comunidade, a gente vai conseguir fazer e fazer alguma coisa, né? E que é sempre tão necessário fazer alguma coisa, estar fazendo, estar em movimento. E essa questão também leva nós, sujeitos, né, a pensarmos muito, né, refletir, principalmente nessa questão de comunidade, de união, enfim, mas principalmente em relação ao sujeito, né, eu, sujeito, meu lugar de fala, não deixar o outro falar por mim, né, eu falar por si. Então, dentro dessa lógica toda, a arte ela é fundamental, principalmente nesse sentido de comunidade, né? Voltando àquela questão lá que eu não gosto muito de falar, que né, dá lugar dar voz, né? Nós não damos voz, né? Uhum. Então a comunidade, ela levanta, a comunidade faz, a comunidade fala. Isso para mim é fundamental. Eu acho que é isso mesmo. A gente teria agora, acho que 2 minutinhos para as considerações finais, para os agradecimentos e considerações finais. Oi, Luma. Ouvi um oi aí. Para as considerações finais dentro desse espaço, para que a gente consiga encerrar um pouquinho antes de começar a contagem, para a gente conseguir salvar tranquilo. Eu só espero que as pessoas tenham gostado, né, dessa live. Assim, ela é muito curta, né? Tem muita coisa que a gente quer falar, que a gente tem ânsia de discutir aqui, mas infelizmente pelo tempo não é possível. Mas espero que essa seja a primeira de muitas, né? Então essa aqui é só um gostinho, assim, que a gente pode fazer lá na frente. Quem sabe em projetos futuros. E obrigado pelo convite, pela parceria, principalmente aí pra Ju aí, que tá vendo a gente. Eu também quero agradecer e quero dizer que eu estou à disposição para que a gente possa continuar essa conversa. As pessoas que estão aí, que estão ouvindo a gente, que estão aqui junto, podem me procurar. Estou aqui, né, para que a gente possa conversar, para que a gente possa estar junto. Que mesmo distante, né, eu também estou aqui no Goiás, mas como a gente pode ir construindo, se encontrando, fazendo ferramentas, buscando outras oportunidades. E também quero dizer que agora todo mundo vai encontrar no link da bio, vai encontrar um link na bio para que vocês possam pegar os certificados. Beijo, beijo, muito obrigada, Ju. Muito obrigada a todo mundo. E Tchau, até a tchau. próxima, professor. Até mais. Até mais.